Vamos lá, moçada! E aí, tudo bem com vocês? Me chamo Arthur Santos. A gente vai conversar um pouco hoje sobre o vestibular da Unicristos. Arthur, eu estou estudando para medicina e muitos amigos meus fazem Unicristos e gostam muito da faculdade. Estou interessado em fazer o vestibular para medicina na Unicristos. Quais são os aspectos gerais desse vestibular, né? O que mais você tem que focar, quantas questões tem, qual o corte. Então a gente vai conversar sobre tudo isso hoje, tá? Primeiro de tudo que eu queria conversar com vocês é o seguinte, gente. Quando que ocorrem as provas da Unicristos no ano, tá? No ano, você vai ter duas oportunidades aí de entrar na Unicristos. Uma no meio do ano, normalmente a prova é na última quarta-feira de maio, certo? E isso no meio do ano. E lá mais no fim do ano, você tem a prova na última quarta-feira de outubro. Normalmente, tá? Isso pode um pouquinho variar. Ah, então são só duas chances? Não. Por quê? Porque o vestibular da Unicristos, como ele tem corte, e a gente vai mais já falar sobre isso, na primeira aplicação, as vagas não são 100% preenchidas. Então, sempre sobra um pouquinho de vaga. Como sobra vaga, então, por exemplo, fiz o vestibular da Unicristos na última quarta-feira de maio. Vai sobrar vaga. Então, daqui um mês e meio, vai ter outra aplicação para você tentar de novo. Então, é como se no meio do ano você tivesse duas chances, a primeira aplicação e a reaplicação. E em outubro você também tem duas chances, a primeira aplicação e a reaplicação, devido a essa sobra de vagas que sempre tem. Aí você me pergunta, Arthur, por que sobra vaga na primeira aplicação? Porque, gente, o vestibular da Unicristos é dividido da seguinte forma. Isso de acordo com o último edital que foi lançado agora, né? Os editais da Unicristos de vez em quando variam, mas eu tenho que falar aqui para vocês como foi o último, como é que está sendo agora, né? A prova ela vai ter 60 questões. Dentro dessas 60, como é que ocorre? A parte objetiva da prova, 60 questões. 40 dessas são de exatas, ou a gente chama de ciências da natureza / matemática. Dessas 40 questões de exatas, você vai ter o seguinte. Você vai ter 8 questões de matemática, você vai ter 8 questões de física, 12 de química e 12 de biologia. Ó. 8 de matemática com 8 de física dá 16. 12 de química, 12 de biologia dá 24. 16 mais 24 dá as 40. Então, em exatas, você tem 40 questões. Perceba que 8 de matemática, 8 de física, 12 de química e 12 de biologia. Ou seja, você já está se tocando que na parte de exatas, você tem que dar uma olhada mais para química e biologia. Por quê? Porque tem mais questões, né? Arthur, dessas 40 questões de exatas, 12 de química, 12 de biologia, 8 de física, 8 de matemática. Quantas eu tenho que fazer nessa área, nessa parte da prova, para eu atingir o corte? A Unicristos ela tem corte. Em exatas, dessas 40, você vai ter que fazer 16 questões, certo? Ah, mas tem que ser 16 separadinho, tipo um pouquinho em química, um pouquinho... Não tem isso. Se você fizer 16 questões, não importa qual seja a área da exata, eu fiz 12 de química, fechei química, fiz só 4 de biologia, já deu 16, posso zerar a física e matemática? Pode. Você tem que fazer 16 questões dessas 40 para você atingir o corte da parte de exatas. Saindo um pouco das exatas, agora a gente vai para a parte de humanas. Em humanas, você vai encontrar 10 questões. Essas 10 questões de humanas são questões de história, geografia, filosofia / sociologia. Dessas 10 questões de humanas, você vai ter que fazer no mínimo 4 questões para não ser cortado. Esse é o corte da área de humanas. E na parte de linguagens, você também vai ter 10 questões. Dessas 10 questões, você vai ter que acertar no mínimo 4 questões. Então perceba que na parte objetiva da prova, de 40 questões de exatas, você vai ter que fazer ali no mínimo 16. De 10 de humanas, você vai ter que fazer no mínimo 4. E de 10 de linguagens, você vai ter que fazer no mínimo 4. Arthur, não atingir esses mínimos, você já está fora. Você nem aparece na lista lá da Unicristos. Você é literalmente cortado. Esse é o corte da parte das objetivas. E a parte dissertativa, que a gente fala, antes era uma redação. Como é que está o edital hoje? São 4 questões discursivas. Nessas questões vão ser abordados temas de filosofia / sociologia / atualidades. É como se fossem 4 mini redações, tá? Nessas 4 mini redações que você vai ter, ou seja, são 4 temas, cada uma delas vale 30 pontos, tá? Então, se cada uma delas vale 30 pontos, você tem aí 120 pontos, porque são 4 mini redações. Então, perceba, as objetivas só tem 60 pontos. As discursivas são 4 mini redações de 30, 120 pontos. Então, você tem aí um total de 180 pontos para você atingir nessa prova. Desses 180, 120 é da parte discursiva, da parte de escrita, né? São as mini redações que eu estou chamando aqui. Então, perceba que, segundo o edital que a gente está trabalhando atualmente, você tem que focar mais nessa parte discursiva, porque de 180 pontos, 120 é isso.
66% da prova está nessa área discursiva, né? Obviamente que você não pode desleixar na objetiva, você tem que fazer os mínimos que eu já falei, mas o foco maior tem que ser nas discursivas. Arthur, nessas discursivas tem corte? Tem. Qual é o corte da discursiva? Como eu falei, são 4 mini redações. Cada redação dessa vale até 30 pontos. E você tem que acertar no mínimo 24 em cada uma. Então, Arthur, das 4 questões discursivas, 3 delas eu sabia muito bem o tema, eu fiz 28 pontos. Se na última questão discursiva, que vale 30 também, você fizer 23, você já está fora. Em todas elas, você tem que fazer no mínimo 24 pontos de 30 em cada uma delas. Arthur, e para eu passar na Unicristos, basta eu atingir o corte? Resposta, sim. Se você atingir esses mínimos que eu estou lhe falando, você vai ser chamado e você vai ser um novo aluno da Faculdade Unicristos. Não precisa ir além disso. Óbvio que se você for além disso, excelente, você vai ser chamado com mais tranquilidade. Mas se você atingir o mínimo do mínimo, o mínimo do corte, historicamente na Unicristos, todas as pessoas que atingiram esse mínimo entraram e estão hoje cursando na Unicristos. Então, só repetindo como é os cortes, da parte objetiva de 60 questões, 40 de exatas, dessas 40, 8 de física, 8 de matemática, 12 de química e 12 de biologia. Dessas 40 você tem que fazer no mínimo 16, não importa qual seja a área. Humanas de 10 você tem que fazer 4, linguagens de 10 você tem que fazer 4. Essa é a parte objetiva. Na parte discursiva, 4 questões discursivas, 4 mini redações, cada uma delas valendo 30 pontos. Em cada uma delas você tem que fazer no mínimo 24. Atingir o mínimo, você está dentro, certo? Arthur, em termos assim de conteúdo, né? Vamos pensar aqui em quais principais conteúdos que eu tenho que focar para essa prova. Vamos conversar mais na parte objetiva, porque a discursiva são redações, são temas meio que de redação. Vamos pensar nas questões objetivas, quais conteúdos assim das objetivas que mais caem. Pensando nas objetivas, gente, são as questões, né, de marcar, você tem 60 questões, 40 são exatas, então você tem que pensar, pensando na objetiva, esquecendo a discursiva, pensar mais em questões de assuntos que caem de exatas. Vamos para a física. Física você vai ter lá 8 questões. Dessas 8, a Unicristos gosta muito de variar temas de física. Ela não é, vou cobrar só isso, só isso, só isso. Não, é bem variável. Mas existem alguns temas que sempre aparecem na prova da Unicristos. Por exemplo, magnetismo é um tema que a Unicristos adora. Essa questão de força magnética, enfim. Magnetismo é um tema que a Unicristos ama. Outro tema que sempre aparece é a hidrostática. Sempre tem questão de hidrostática na prova da Unicristos. Sempre tem questão de ótica na prova de física da Unicristos. Sempre aparecem questões de termodinâmica na prova de física. A prova de física ela é bem variada. A física é bem grande, né? Muita coisa para ver. E a Unicristos gosta de andar bem todos esses temas. Ela não foca só em um. Ela caminha bem em todos os temas da física. Agora, Arthur, precisa ser um gênio da física? Não. As questões de física da Unicristos, se você pegar para fazer as últimas provas, elas não são difíceis. São questões ali de nível médio, eu diria até para fácil. Então, se você souber ali um pouquinho de cada assunto, eu sei um pouquinho de magnetismo, eu sei um pouquinho de ótica, eu sei um pouquinho de hidrostática, não precisa ser muito aprofundado e muito a fundo de tal tema. Provavelmente você vai se dar bem na prova de física da Unicristos. Matemática. Das 8 de matemática, normalmente você vai encontrar temas como análise combinatória, é um tema que aparece muito na Unicristos, probabilidade sempre aparece na Unicristos, matemática básica, vinculando com juros, com grandezas diretas, com escala, né? Matemática básica é a base de qualquer vestibular de matemática que você vá fazer. Sempre tem uma questão ou outra de geometria plana que tende a ser a questão mais difícil da prova. A Unicristos gosta também de vez ou outra aparecer uma questão de log, que também tende a ser uma questão difícil, logaritmo. Então assim, gente, a prova de matemática, se eu fosse comparar com a de física, eu considero, nos últimos tempos, aí, a prova de matemática sendo um pouquinho mais trabalhosa do que a de física. Muitas vezes a de física vem com muitas questões teóricas e tudo, certo? Então, dê uma olhadinha assim, se você for focar mais em das duas, como ela tem a mesma quantidade de questões, talvez física seja melhor para você conseguir mais questões. Bora para química e biologia. Química são 12, biologia são 12, né? Então perceba que química e biologia são as que mais você tem que ter atenção, porque é a que mais tem questão. Química, gente, é bem menos extenso que física, por exemplo, tem bem menos assuntos. Os assuntos que sempre aparecem são soluções, sempre aparece, termoquímica, a história de ΔH, positivo, negativo, sempre aparece. Você tem também química orgânica, toda prova da Unicristos tem questão de química orgânica, de isomeria cis-trans, carbono quiral, enfim, que é a isomeria ótica. Sempre aparece isso. É bom, obviamente, você ter uma noção de química geral, você ter uma noção de ácido, de base, o que é um sal, o nome de um sal. Sempre tem estequiometria, né? Porque estequiometria é a base de qualquer prova de química que você vai fazer.
Então, são assuntos, digamos assim, comparado com física, bem menores, bem menos coisa para você saber e tem mais questão. Então, talvez seja uma boa. Muitos alunos não gostam muito de ir para química porque eles acham química mais difícil que física. Eu posso até concordar com isso. Eu considero que a prova de física, apesar de ter menos questões, ela é mais fácil do que a prova de química. Mas química tem mais questões. Então, não abandone química de jeito muito. Eu vou nem estudar química, eu vou focar em física e matemática. Não. Estude química. Química são 12 questões. Óbvio, vai ter uma ou outra lá muito difícil? Vai. Mas tem várias que você vai conseguir fazer. E, gente, 12 de biologia, aí biologia cobra tudo, porque biologia é muito extensa e 12 questões, né? 12 questões pode cair literalmente tudo. E provavelmente, se você é um aluno mediciner, né, que quer medicina, você é bom em biologia, né? Provavelmente. Então, se você é bom em biologia, é uma área para você angariar aí muitas questões. Por quê? Dessas 40, lembra que tem que fazer 16? Então, se você for bem em biologia, Arthur, fiz 10 em biologia. Fiz 9, pronto. Das 12, errei 3, fiz 9. Meu amigo, se você fez 9, você vai precisar caçar quantas questões em matemática, física e química? Só mais 7, porque ele tem que dar 16. Você tem 12 de química, 8 de física, 8 de matemática para conseguir só mais 7. Ou seja, se você for bem em biologia, para você chegar no corte das 16, é muito simples. É só caçar uma questãozinha ou outra ali de física, química e matemática, que você vai atingir esse corte facilmente, certo? Humanas de 10, você tem que fazer 4. Linguagem de 10, tem que fazer 4. Essa é a parte objetiva. Atingir os mínimos dos cortes, parabéns, você está dentro. Não lembrar, não esquecer, de que você também tem que atingir os cortes nas discursivas. De 30, cada uma tem que fazer 24. Sobre o resultado da prova. Você faz a prova, como eu falei, 2 vezes ao ano, na última quarta-feira de maio, na última quarta-feira de outubro. Normalmente a gente demora aí uma semana e meia para sair esse resultado. Se você não atingir o corte, nem na lista o seu nome vai aparecer. Se você atingir o corte, seu nome vai estar lá na lista e com certeza você vai ser chamado. Por quê? Ah, Arthur, mas eu não passei nos classificados. Meu nome está na lista, mas está nos classificáveis. Gente, a gente sabe que aqui em Fortaleza muitos colégios inscrevem alunos para fazer essas provas, mas esses alunos, efetivamente, eles não vão se matricular. É só para o colégio ganhar marketing e dizer, passei tantos alunos, mas de verdade esses alunos não se matriculam. Então, mesmo que seu nome não esteja nos classificados, se seu nome estiver nos classificáveis, é porque você atingiu o corte. E se seu nome estiver lá, você vai ser chamado, pode ficar tranquilo, certo? Em termos de valor, a mensalidade hoje da Unicristo gira em torno de R$ 11.800. É um preço salgado, por esse motivo que muitos alunos fazem, mas não conseguem cursar, porque é um valor muito alto, né? Então, às vezes, eles fazem só para treinar, ou fazem só porque o colégio mesmo pede, né? E enfim. Então, basicamente, a prova da Unicristo, atualmente, o edital é esse. Pode ser que amanhã mude? Pode ser, mas o que a gente tem para hoje é isso. Já aconteceram algumas mudanças de edital recentemente, isso é muito comum na Unicristo, já não é o caso da Unifor, por exemplo. A Unifor é sempre a mesma coisa sempre. A Unicristo, ela tem muitas mudanças de edital. Por exemplo, até o ano passado, a Unicristo só tinha 100 vagas. Recentemente, faz uns 2 a 3 semestres, a Unicristo está contando com 200 vagas. Então é muita vaga, por isso que eu lhe disse. Se você atingir o mínimo do corte, você está dentro, porque é muita vaga. O que mais que eu tenho para lhe falar sobre o vestibular da Unicristo? Arthur, preço a gente já conversou, número de vagas, quando é que ocorre. Resultado sai normalmente há 1 semana e meia. Se você for cortado, sua redação não vai ser nem corrigida, seu nome não vai aparecer. Teve a primeira aplicação, como muita gente é cortada na primeira aplicação, vamos supor que o primeiro edital sejam 100 vagas. 50 vão ser chamados, certo? Vão sobrar 50 vagas. Como houveram os cortes, não tem como ele chamar pessoas que forem cortadas. Eles vão ter que fazer uma reaplicação. Então você vai ter a primeira aplicação ali na última quarta-feira de maio. 1 mês e meio depois você vai ter a sua segunda chance de entrar ainda no meio do ano. 1 mês e meio depois da última semana de maio você vai ter a reaplicação. Mesma estrutura, mesmas questões objetivas, tem que atingir o mínimo. Normalmente a reaplicação tende a ser uma prova mais fácil, porque eles querem preencher as vagas. Então, se for uma prova muito difícil, muita gente vai ser cortada, as vagas não vão ser preenchidas. Então, a reaplicação tem uma tendência em ser levemente mais fácil, ou seja, mais fácil de atingir o corte. Então, gente, Arthur, me interessei muito. Muita gente que entra na Unicristo diz que ama o curso. Lá dentro o curso é muito bom, os professores são muito bons. É literalmente um curso de medicina de excelência aqui em Fortaleza. Nós não temos nada a falar sobre o curso de dentro da Unicristo. Os alunos nossos que hoje estão lá adoram, dizem inclusive que é muito puxado. Isso é bom, né? Então, é uma faculdade assim excelente, é uma faculdade de primeira linha aqui de Fortaleza. Arthur, me interessei muito, eu quero muito fazer esse vestibular da Unicristo. Gente, modéstia à parte, a galera aqui do B, a gente do B, desde 2021,
que a gente aprova 50% das pessoas na Unicristo. Se você pegar a galera que realmente se matriculou, o pessoal que foi lá e fez a matrícula, 50% dos alunos são nossos, são do UB. Então, Arthur, eu tenho muito interesse, quero fazer um curso para me preparar para isso. Segue a gente aqui no Instagram, do UB Particulares. A gente tem um curso só voltado para a Unifor e Unicristo, que são as duas maiores faculdades particulares de medicina aqui do Ceará. E a gente tem um curso totalmente presencial, completo, com História, Geografia, Física, Química, Matemática. Ah, mas eu sou de fora, eu sou de Sobral, eu sou de Juazeiro, quero fazer. A gente transmite todas as aulas em alta definição, qualidade de áudio, de microfone, tudo perfeito para você poder assistir de onde você estiver. As aulas ficam gravadas para você assistir a qualquer momento, a qualquer hora. Enfim, então foi essa a nossa conversa sobre a Unicristo. Espero muito que vocês tenham entendido os aspectos da prova. Um abraço, a gente se vê nos próximos vídeos. Valeu!